Bom, na última vez nós aprendemos um pouco sobre a constituição atômica da matéria, como que nasceu a ideia de que a natureza pode ser construída através desses pequenos blocos. A química contribuiu muito. Aprendemos a determinar o número de Avogadro, que de alguma maneira dá uma escala entre o mundo macroscópico e o mundo microscópico, né? E hoje nós vamos ver uma das áreas da física, da ciência, que realmente comprovam os átomos, a existência dos átomos, a constituição atomística da matéria e ainda traz para a gente um conceito novo, que é uma interpretação da temperatura, né, das coisas que nós temos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria cinética dos gases. E o que a gente vai ver, na verdade, é como que nós podemos criar um modelo, né, baseado na existência do átomo, uma vez que eu aceito que eu posso compor um gás, por exemplo, por átomos, que são partículas de massa, como que eu posso construir as leis que eu observo para os gases. Isso faz parte de uma área que chama-se teoria cinética dos gases. É reproduzir as propriedades macroscópicas de um gás a partir do seu movimento, a partir do fato de que um gás nada mais é do que partículas massivas em movimento, tendo energia cinética, né, constituindo a sua energia interna. Muito bem. Então, para falar disso, eu tenho que voltar um pouco no tempo, e aí eu vou voltar lá em 1811, onde um francês chamado Dunoyer, falado bem no português, né, ele fez um experimento interessante. O que o Dunoyer fez foi pegar um tubo, tá certo? Ele pegou um tubo de vidro, colocou no tubo de vidro sódio metálico aqui no fundo. Então ele pegou um tubo de vidro e colocou sódio metálico. Colocou no interior do tubo algumas aletas, né, como se fosse pinholes, e colocou aqui uma placa de vidro. Selou isso aqui, fez vácuo e aqueceu, colocou calor aqui, né, no sódio. A gente sabe que o sódio é um elemento que é fácil de ser vaporizado, né? Ele é sólido à temperatura ambiente, mas você chegando acima de 120 graus, 130 graus, ele já é líquido, né? E aí então ele aqueceu isso aqui. A gente sabe que o vidro é um mau condutor de calor, portanto aquecendo essa parte, aquece somente esse bloco metálico de sódio. E aí produz um vapor de sódio. Isso era conhecido, que eles aquecendo o metal produzia vapor. E ele produziu, então aqueceu, produziu vapor e ficou observando o que acontecia aqui, nessa parte de vidro aqui. E eu vou desenhar essa parte de vidro, tá certo? Então ele pegou, aqui está a parte de vidro, e ele observou que metalizava somente o centro da parte de vidro. Certo? Então ele via metalização, de alguma maneira, metalização. A metalização que advém dos átomos de sódio ou do vapor criado aqui. Então ele percebeu que vaporizando, o que estava acontecendo é que estava sendo ejetadas partículas, e essas partículas, algumas delas eram bloqueadas aqui, né, no anteparo, outras passavam, e ele pôde verificar que aquelas que passavam é que chegavam até o final metalizando aqui. Muitas delas paravam por aqui, vinham do metal, paravam por aqui ou por ali. Aquelas cuja trajetória percorria todo o sistema e atingia o vidro final, metalizavam o vidro. Então o Dunoyer fez um experimento de metalização, produziu vapor e viu que o vapor que se criava aqui, embora nessa parte do vidro aqui tudo era metalizado,
mas as partículas sobreviviam e iam metalizar lá a parte final. Com isso, o Dunoyer foi capaz de dizer que o gás, ou vapor, era constituído de partículas do material em movimento balístico. Então, o Dunoyer observou que quando eu crio um gás, eu realmente produzo partículas que estão se deslocando, que estão animadas de velocidade e que estão em movimento balístico. Tá certo? Isso, de alguma maneira, dá uma forma da gente visualizar o que está acontecendo no interior das partículas. Isso cria para a gente um subsídio importante, que é um modelo de gás. Eu faço um modelo onde eu imagino o gás constituído de partículas em movimento. Que partículas são essas? Átomos e moléculas. Eu vou chamar de átomos de uma forma geral, né? Mas a gente sabe que muitos gases não são atômicos, são moleculares, mas não importa. O experimento do Dunoyer cria para a gente os subsídios para a gente fazer um modelo de gás. Esse modelo baseado no fato de que átomos num gás são partículas em movimento constante, em movimento balístico, como é o caso do vapor de sódio que o Dunoyer fez e que veio metalizar lá longe a superfície, tá certo? Então, esse experimento do Dunoyer, de alguma maneira, comprova esse modelo que nós vamos criar, que é um modelo de gás baseado em partículas de massa em movimento. E isso vai constituir o nosso modelo cinético dos gases. Então agora, baseado nesse experimento do Dunoyer, eu acredito que o gás pode sim ser representado por partículas em movimento. Qual o tamanho dessas partículas? Muito pequeno, porque como nós vimos nas aulas anteriores, o tamanho do átomo é da ordem de 10 a menos 8 de centímetros. Esses são os tamanhos das partículas. Só que ele tem massa. A massa do gás está concentrada nesses pequenos carocinhos, que eu não sei sobre estrutura interna, não sei nada. E para fazer esse modelo, eu nem preciso ir adiante com a estrutura interna. Eu posso simplesmente me basear no fato de que são pontos de massa, e se são pontos de massa em movimento, a mecânica nos ensina algo importante. Então agora eu vou fazer um modelo aqui, o meu modelo de gás. E o meu modelo de gás serão partículas de massa em movimento. Então, essas partículas de massa em movimento devem ser capazes de reproduzir aquilo que eu observo de um gás. Um gás é capaz de manter uma bexiga cheia. Será que partículas de massa são capazes de fazer isso? Um gás, quando pressionado, ele diminui seu volume e assim por diante. Tudo isso eu tenho que ser capaz agora de reproduzir com o modelo. Então o modelo que nós vamos construir, o modelo de gás, é um modelo que eu tenho partículas massivas, pequenas, cuja dimensão não me importa, e que estão num constante movimento no interior do recipiente que as contém. Esse é o nosso modelo de gás. Esse é o modelo que nós vamos construir. A massa está nas partículas, que eu vou chamar de M. Então, M é a massa das partículas. E aí, isso implica numa coisa importante, que eu conheço as leis da mecânica e sei dizer que se eu olhar uma parede do recipiente, uma porção da parede do recipiente, toda vez que uma partícula colidir, um desses átomos vier colidir com a partícula, ele vai sofrer uma colisão, que eu vou em primeira aproximação considerar uma colisão elástica, e vai transferir momento, há uma transferência de momento para a parede. E essa transferência de momento para a parede é o que é o importante para a gente poder construir a pressão que um gás faz sobre as paredes. E ver como que essa pressão, o próprio volume ocupado pelo gás, não é?
como tudo isso está relacionado e também a temperatura. Então eu vou imaginar um gás que tem uma temperatura, primeiro tem um número N de partículas aqui dentro, está ocupando um volume V, está uma temperatura T e isso faz com que o gás exerça sobre as paredes uma pressão P. Aqui estão todas as variáveis que eu chamo de variáveis macroscópicas do gás. E eu tenho que, com o meu modelo microscópico, ser capaz de reproduzir a relação entre essas grandezas que nós sabemos da teoria dos gases, que PV é igual a NKT. Essa teoria dos gases que eu sei, que também às vezes é escrito como o número de moles RT. É a mesma coisa, né? O número de moles multiplicado pelo número de Avogadro, multiplicado, dividido, o R acaba dando K e aqui dá o N. Nós vamos trabalhar com o número de partículas, porque é uma lei expressa de uma forma mais facilmente. Eu não tenho que trabalhar com mols de substância, eu tenho que apenas trabalhar com o número de partículas no meu gás, que é o modelo físico mais fácil de ser feito. Aqui é a constante de Boltzmann, K. Certo? Então eu tenho que ser capaz de criar isso, baseado no fato que o modelo de gás, baseado no experimento de Dunoyer, é constituído de partículas de massa m em constante movimento. Muito bem. Então agora eu vou fazer um modelo. O primeiro modelo que eu tenho que fazer é o seguinte. Tá bom. Se as partículas do meu gás estão animadas de movimento e tem lá uma velocidade média, que eu não sei quem é, mas eu vou dizer que tem uma velocidade média essas partículas, porque eu não tenho nenhuma informação além disso. Então, se elas têm lá uma velocidade média, como que eu posso calcular a pressão? Então, eu vou ter que pegar um elemento de parede, porque todo mundo sabe que pressão é a força feita por unidade de área. Então, eu vou ter que pegar um pedaço dessa parede e calcular a força feita sobre ela. Antes de fazer isso, porém, as partículas, obviamente, nesse meu modelo, meu gás é tridimensional. E as partículas estão num movimento tridimensional. E o modelo tridimensional faz com que as partículas colidam aqui em diferentes ângulos de colisão. Existe de tudo, tem partícula que está colidindo rasante, tem partícula que está andando paralela aqui, não está colidindo. Mas para transferir momento, eu sei que o que é importante é saber qual é o momento na direção da parede, que eu vou chamar de Vz. Se a partícula tem velocidade v qualquer, a componente z é que é importante para a transmissão de momento na parede, porque a outra se vem para cá. Essa é que a parede, ela exerce uma força sobre a parede exerce uma força sobre ela, invertendo a velocidade. É assim que a partícula colide na parede e continua no gás. Então o que é importante para mim? Essa componente. Então eu vou trabalhar com uma componente, tá certo? E olhar numa porção de parede desse recipiente de volume V, vou pegar uma porção da parede e vou lá verificar qual é o momento transferido, quanto tempo demora, para ver se eu consigo saber quanto de força as partículas fazem na parede, que é exatamente o quanto a parede faz nas partículas, que é o que eu chamo de pressão do gás. Muito bem, então agora nós vamos pegar apenas já criamos o modelo do gás, já entendemos como que a gente vai proceder. Eu vou imaginar agora uma porção da parede do gás. Então está aqui uma porção da parede, eu vou desenhar, vou projetar. Obviamente que eu vou considerar uma área dessa parede, uma área A dessa parede. Então aqui eu estou olhando uma área A da parede, tá certo? Mas estou olhando só uma projeção. E aí eu tenho um monte de partícula vindo para cá. Lembre-se que eu falei para vocês que é a componente que anda perpendicular à parede que vai contribuir com a pressão. Então aqui eu tenho muitas partículas vindo para cá, tendo componente nessa direção. Eu só estou considerando agora, chamei essa direção de direção Z. Vou considerar as partículas andando nessa direção e vou dizer que elas têm uma velocidade Vz nessa direção. Certo? E vou fazer o seguinte, vamos ver quem vai colidir aqui. Eu tenho que escolher um tempo aqui de colisão. Então, ΔT é o tempo que eu vou acumular momento transferido nessa parede. O que vai acontecer é que aqui também, eu tenho partículas que colidiram e estão voltando já.
transferiram o momento para a parede e estão voltando. Então, olhando essa área A, eu vou formular na minha mente um cilindro, tá certo? Que tem como aresta essa velocidade Vz vezes ΔT. Essa é a aresta do cilindro. E tem como área de base A. E quem vai colidir aqui em ΔT? Todas as partículas que estão aqui dentro desse cilindro, a última que está aqui, ó, ela vai demorar ΔT para colidir, porque ela vai andar com Vz. E as outras aqui vão colidir de 0 a ΔT. Tá certo? Cada molécula que colide com a parede transfere momento para a parede. Então eu vou calcular cada molécula ou átomo, né? Eu vou chamar de cada partícula para não ser parcial. Cada partícula que colide com a parede transfere que momento para a parede? Transfere ΔP igual a, ó, velocidade inicial, velocidade final é oposta, então transfere menos 2 mVz de momento. Isso é o momento transferido por cada partícula que está aqui que colide. Em ΔT, quem são as partículas que vão colidir? Todas aquelas que estão dentro desse cilindro e caminhando nessa direção. Eu vou imaginar que como o gás anda para os dois lados, né, as partículas do gás andam para os dois lados, senão a gente estaria aqui, de repente todo o gás vai lá para o outro canto da sala e eu morro asfixiado. Eu sei que isso não acontece, porque eu tenho partículas indo e vindo. Então, de todas as partículas que estão aqui caminhando com o componente Vz, metade delas está andando na direção correta, as outras estão andando ao contrário. Então, metade vezes a densidade. Quem que é a densidade? É o número total de partículas dividido pelo volume. Essa aqui é a densidade. Então, metade da densidade vezes o volume desse cilindro, que é a área A, vezes a aresta, que é Vz ΔT. Esse é o número de partículas que colide com a parede em ΔT. E, portanto, transfere momento menos 2 mVz. Qual é o momento total transferido para a parede? Aliás, esse aqui é o momento transferido da parede para a molécula. Se você quiser saber o momento transferido da molécula para a parede, que é o que nós estamos interessados, é o inverso, muda o sinal. Então, nós já vamos pôr mais aqui. Portanto, em ΔT, o momento total transferido que eu vou chamar de ΔP total é igual ao momento transferido por cada molécula, que é 2 mVz, vezes o número de moléculas que colide, que é meio de N sobre V, que é a densidade. E lembra que a gente começou com um gás que tinha N partículas num volume V, vezes A, vezes Vz, vezes ΔT. Certo? Esse é o momento total transferido. Se eu dividir por ΔT, que é o tempo no qual esse momento foi transferido, eu tenho a força feita sobre a parede, a área A, pelo gás sobre a parede agora, né? Não é da parede sobre o gás, que são opostas. Então, daqui eu posso calcular, posso escrever que a força feita sobre a parede, que é igual ao ΔP total dividido pelo ΔT, pela lei de Newton, né? A força é sempre o momento transferido pelo tempo gasto. É igual a quem? É igual a isso aqui, ó. O 2 cancela, o M se mantém, aqui vai aparecer um Vz, então ele é igual a N sobre V, vezes a área que eu estou considerando, vezes mVz quadrado, vezes mVz quadrado. Estou considerando uma componente da velocidade nessa direção, porque eu já expliquei lá atrás que essa, a componente perpendicular, é a componente que importa para a pressão. Essa é a força feita. Se eu dividir pela área agora, eu tenho quem? A pressão. Portanto, a pressão feita sobre a parede pelo gás é igual a P, que é igual a força sobre a área, que é igual a densidade vezes mv quadrado, Vz quadrado.
Essa é a pressão. Bom, então calculei uma pressão. Já fui capaz de calcular a pressão. Baseado em quê? Baseado apenas no fato de que as partículas têm movimento. Tem esse VZ. Porque se perder o VZ, a pressão vai a zero. Tá certo? Mas, isso é VZ, né? Normalmente nós estamos interessados num V. Mas se você tiver um gás andando aqui, ele tem três componentes. As velocidades do gás é 3D. Para o gás, ele tem componentes Vx, Vy e Vz de velocidade, de tal maneira que a soma do quadrado dessas dá a velocidade total ao quadrado. Só que um gás não tem razão nenhuma no mundo para ter Vx, Vy e Vz em média diferente. Todas as direções são igualmente prováveis e igual do ponto de vista físico. Então, esse deve ser igual a esse, deve ser igual a esse. Então aqui eu tenho, na verdade, 3Vz² deve ser igual ao V total. Portanto, a componente Vz ao quadrado é 1/3 da componente total do gás, da velocidade total das partículas que estão lá. Certo? Então agora, usando isso, eu vou pegar aqui a minha pressão, que eu calculei, vou passar o volume multiplicando, que eu quero PV, isso vai ser igual ao número de partículas, esse mvz² vai virar 1/3, então vou botar 1/3 de mv². E o mv², na verdade eu não gosto do mv², eu gosto de meio de mv², que é a energia cinética. Então vou escrever novamente essa expressão dizendo que P vezes V tem que ser igual a 1/3, não é? Aí eu vou botar 2 aqui, vou multiplicar e dividir por 2. Então vou multiplicar e dividir por 2, que é para isso aqui ser energia cinética. Então ele é, na verdade, 2/3 do número de partículas vezes a energia cinética média, que normalmente a gente chama desse K maiúsculo das partículas. Quem é a energia cinética média? A energia cinética média das partículas é meio de m vezes a velocidade média das partículas. Então agora eu tenho uma expressão que é interessante porque ela relaciona o número de partículas, a pressão, o volume e uma grandeza microscópica, que é a energia cinética média das partículas. Mas eu também sou capaz de medir a lei dos gases. Tá certo? Dado que eu tenho um gás colidindo com a parede dentro do meu modelo, então eu vou apagar aqui agora para criar com você o que eu tenho de fato. O que eu tenho de fato é aqui eu tenho um gás que ocupa um volume V, tem uma pressão P, está uma temperatura T e tem um número de partículas N. Aqui está o gás aqui dentro. E eu fui capaz de provar o seguinte para esse gás. Eu fui capaz de provar que o produto da pressão pelo volume é igual a 2/3 de N vezes a energia cinética média das partículas. Isso eu provei baseado no modelo mecânico. Modelo onde as partículas estão animadas, são massas animadas de movimento, animadas de energia cinética. Então mostrei que, na verdade, PV é uma medida, 2/3, da energia total contida no sistema. Porque se K é a energia de cada molécula, N vezes K é a energia total do meu sistema. Mas eu também sei, das medidas experimentais, que PV é igual a NKT. Então não resta dúvida. KT, que é a temperatura, que é uma grandeza que foi criada no passado para medir o quente, o frio e assim por diante, está associada a nível microscópico com quem? Com a energia cinética contida em cada partícula. Então eu posso escrever que 2/3 da energia cinética da partícula, que eu sei que é meio de mv², é igual a KT.
Porque eu não tinha até agora uma interpretação microscópica para a temperatura. Agora eu tenho. Eu tenho uma interpretação que diz, olha, a energia cinética média das partículas que estão lá no gás, elas sim são essa grandeza chamada velocidade e vale 3 meios de kT. Essa é a grande interpretação cinética da temperatura. O que é a temperatura de um gás? Essa interpretação da temperatura é algo muito importante, porque ela agora, quando a gente tem algo que tem temperatura, nós sabemos o que está no mundo microscópico. No mundo microscópico tem energia cinética acumulada lá. Tá certo? E você vê que é interessante, porque na verdade essa velocidade aqui tem 3 graus de liberdade. Se você lembrar, esse 3 vem lá do Vx, Vy, Vz. E cada um deles ganhou meio de kT de energia. Na verdade, se eu escrever que essa aqui é a interpretação cinética para a temperatura. Temperatura para a gente vai ser, a partir de agora, né, a alocação de energia a nível microscópico. Tá certo? Para o nosso gás em questão, nós temos uma energia total lá dentro que é realmente meio de m Vx quadrado mais Vy quadrado mais Vz quadrado, que são 3 graus de liberdade quadrático na energia, capaz de, 3 graus de liberdade quadrático capaz de ter energia cinética. Esses 3 que aparecem lá, esse número que aparece aqui, esse 3. E na verdade eu posso generalizar esse resultado dizendo que para um sistema físico qualquer, para cada grau de liberdade quadrático da energia, pode estar associado 1 meio de kT. Então, se eu tenho uma molécula, qualquer coisa que eu tenho, para cada grau de liberdade capaz de acomodar energia, eu tenho kT, meio kT. Esse é o chamado princípio da equipartição de energia. Ele diz para mim como que a energia pode ser dividida nos graus de liberdade microscópico de um sistema físico. No caso do nosso gás, o único grau de liberdade que eu tenho é cinético. Por isso que é um modelo cinético. Toda a energia interna do sistema está nesses graus de liberdade de movimento. Portanto, toda a temperatura, que é uma grandeza macroscópica, que mede como que está acomodada a energia do sistema, então ela só tem 3 graus de liberdade e, portanto, a energia do sistema seria 3 meios de kT. Para cada grau de liberdade, 1 meio de kT. Esse é o princípio de equipartição de energia, ele é geral, ele é um princípio que pode ser depois deduzido com base na mecânica estatística, né? Que é uma parte da mecânica que lida com esses sistemas que tem muitas partículas, cada uma podendo ter um pouquinho de energia e assim por diante. Mas esse princípio, só como parênteses aqui, né? Primeiro que daqui para diante você não pode olhar a temperatura como algo que o termômetro mede. Nós temos que olhar a temperatura como a energia que está acomodada no sistema. A energia capaz de estar alocada ao sistema. O nosso modelo de gás é fácil, porque tudo está na forma de movimento. Né? Tudo está na forma de energia cinética do ponto de massa. Mas, às vezes, eu posso ter outros graus de liberdade e aí a energia do sistema pode se acomodar de outras formas. Então, o sentido da medida de temperatura, quando eu meço uma temperatura, ela não é só a energia cinética das moléculas, é como que a energia pode estar alocada lá dentro. E eu vou dar alguns exemplos para vocês disso, só para você ver os exemplos desse princípio de equipartição de energia. Quando eu tenho um gás de pontos de massa, se eu tenho um sistema constituído de pontos de massa, como é o modelo que nós criamos,
Como que a energia desse sistema pode estar? Só pode estar na forma de movimento do centro de massa. Então eu tenho 3 vezes, que são 3 graus, vezes meio de kT. Essa é a energia interna do sistema. Por partícula, é claro. Se eu multiplicar pelo número de partículas, eu tenho energia total do sistema de N partículas. Se eu multiplicar pelo número de Avogadro, eu tenho a energia interna por mol do sistema, que para um gás é 3 meios de N0 kT. Tá certo? Que é a energia total contida num gás. Por mol, que eu botei N0. Se eu botar N, é para um sistema qualquer. Mas imagine que eu tenho, por exemplo, moléculas diatômicas. Tenho moléculas diatômicas, que são 2 massas agora, conectadas por uma molinha, né, que elas podem vibrar. Aqui eu tenho muitos outros graus de liberdade. Quando eu tenho uma molécula diatômica, ela é muito diferente da molécula monoatômica. Porque agora a energia pode estar na translação, como é o caso aqui. Mas pode estar na vibração e pode estar na rotação. Na verdade, se eu escrever a energia de uma molécula diatômica, vamos escrever a energia da molécula diatômica. Se eu escrever a energia de uma molécula diatômica, então agora eu estou falando de moléculas diatômicas. Um gás constituído de moléculas diatômicas. Como que a energia pode ser? Bom, a energia tem, primeiro, existe a energia distribuída no centro de massa e ela pode transladar com 3 componentes de velocidade, né? Poderia converter isso em momento também. Mas não é só. Então ela tem aqui isso aqui. Mas ela pode vibrar. Quando ela vibra, ela tem 2 graus de liberdade que ela pode colocar. Desculpa, aqui não é a massa reduzida, mas a massa total da molécula. Aí aqui ela pode vibrar. Quando ela vibra, ela pode ter energia, né, na velocidade das massas relativas e pode ter energia na mola. Então ela tem mais 2 graus de vibração. E para por aí? Não para por aí, porque ela pode ter meio do Lx quadrado dividido pelo momento de inércia, mais o Ly quadrado dividido pelo momento de inércia, mais o Lz quadrado dividido pelo momento de inércia. Quer dizer, essa molécula pode virar em várias direções. Então eu tenho aqui a translação. Você vê quais são os graus de liberdade que essa molécula é capaz de levar massa. Na translação do centro de massa. Quantos graus de liberdade tem aqui? 3. Ela é capaz de levar na vibração. Quantos graus de liberdade tem aqui? 2. E ela é capaz de levar na rotação. A rotação tem que ser cuidadoso, porque como a molécula é diatômica, né, existe um dos momentos, um dos graus de liberdade que não faz diferença. Se você pegar uma molécula diatômica, vamos desenhar aqui, se pegar uma molécula diatômica, o que faz sentido ela rodar assim, né, ou assim. Rodar assim não faz sentido. Então se eu chamar isso aqui de Z, rodar no Z não é capaz de acumular energia, porque a massa são pontos de massa. Então isso aqui desaparece. Então, na verdade, para uma molécula diatômica, você tem 2 graus de liberdade, porque é um eixo. Se fosse uma molécula triatômica, isso já não seria verdade. Porque aí todas as rotações são capazes de acumular energia. Como ela é diatômica, o eixo que passa pelos núcleos, na verdade, dá um momento angular nulo praticamente. Então, porque a massa é pontual, né? Aquela rotação não vai contribuir. Então você tira esse cara daqui. Então, na verdade, se eu pegar uma molécula diatômica, a energia interna dela, 2, 4, 7. São 7 vezes meio kT de energia por molécula. Então, a quantidade de energia por mol de um gás diatômico ou de um gás monoatômico varia. E a temperatura é uma medida de como toda essa energia está acumulada lá. Tá certo? Muito bem. Então, de uma forma bastante simples, o que nós vimos hoje? Nós vimos
que, olhando um gás como sendo pontos de massa em movimento, nós somos capazes de obter a lei dos gases. Isso é uma comprovação, né? Eu fiz um modelo e provei que aquilo que eu meço, que é a lei dos gases, PV igual a NKT, eu consigo reproduzir aquilo. E mais do que isso. Então, para mim, a interpretação de que o gás é constituído de pontos de massa, ela é verdadeira. Mais do que isso, nós mostramos que o que a gente chama de temperatura é, na verdade, uma medida da energia distribuída nessas partículas de massa. Como nós fizemos um modelo que é basicamente partículas, pontos de massa, toda a energia está na forma translacional e nós somos capazes de fazer uma interpretação. Toda vez que eu meço uma temperatura, na verdade, eu estou medindo quanto de energia está alocada nessa translação daqueles pontos de massa. E aí eu generalizei dizendo que isso, na verdade, esse princípio de equipartição de energia é um princípio mais geral que mostra que energia pode se acomodar em diferentes graus de liberdade de um sistema microscópico e, portanto, a temperatura é uma medida da distribuição da energia nesses vários graus de liberdade. Bom, com isso nós temos agora condições de ir adiante com o modelo microscópico, com o modelo de energia nos pontos de massa e elaborar ainda mais. Porque agora nós estamos preocupados com o seguinte: todas as partículas têm a mesma energia? Será? Ou você foi capaz de, fazendo a média, obter o PV igual a NKT? Mas na verdade todas elas têm a mesma velocidade? Como que é isso? Como que é a distribuição nessa população de partículas que eu tenho no meu gás com relação à energia? Isso nós vamos ver na próxima aula.